Jesus não era um judeu comum, aleluia. Jesus, ele era Deus. Jesus, ele sempre foi Deus. E Jesus é Deus, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, aleluia. João no capítulo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo que foi feito por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez, aleluia. Era mais fácil ele passar. Se você olhar no mapa geográfico, olha para mim, eu vou te dar mais ou menos para você entender, é preciso eu dizer. Se você olhar no mapa geográfico, Jesus pegou o caminho mais rápido, porque ele foi reto. Ele saiu da Judeia e foi para a Galileia. Era reto, era fácil. Só que todo judeu fazia curva. Todo judeu, ele ia ou do lado direito, que era o Monte Tabor, ou do lado esquerdo. Aleluia. Tinha dois caminhos. Eles cortavam o caminho. Samaria estava no meio do caminho do destino de Jesus. Só que Jesus não cortou o caminho de Samaria. Jesus não é de cortar caminho, irmão. Jesus não é, aleluia, de dar volta. Não, Jesus ele passa no meio mesmo. Jesus ele não é de cortar a volta de ninguém. Jesus não é de virar as costas para ninguém, aleluia. Lembra da parábola do bom samaritano? Sabe por que Jesus disse: e descia de Jerusalém para Jericó um homem, e caiu na mão de salteadores, e passou um levita, e passou de largo, passou de longe, e passou um sacerdote também, do mesmo modo, passou de longe. Só que um samaritano se moveu o seguinte com compaixão, e todos aqui conhecem a história. Jesus, ele não vai fazer a curva, ele vai de encontro à tua vida aqui esta noite, aleluia. O problema dos judeus eram os samaritanos, e o problema dos samaritanos eram os judeus. Mas Jesus nesta noite, ele vai de encontro ao problema. Jesus nesta noite, ele vai como uma flecha polida nas mãos do valente, de encontro ao problema. Eles não passavam. Mas para que você entenda toda essa divisão, não precisa abrir, mas se você quiser abrir, amém. Deuteronômio capítulo de número 27, versículo 11. A Bíblia diz: e Moisés deu ordem. Quem deu ordem? Quem deu ordem, irmão? Deu ordem naquele dia ao povo: quando houverdes passado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem. Para o quê? Abençoarem o povo. Simeão, e Levi, e Judá, e Issacar, e José, e Benjamim. No verso de número capítulo 28 diz assim, de Deuteronômio ainda: e será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra.
terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e o rebanho das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregarás os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, aleluia, mas por 7 caminhos fugirão de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra, e te der o Senhor teu Deus, aleluia. O Senhor te confirmará para si, povo santo, como tem jurado, quando guardaste os mandamentos do Senhor teu Deus, e andarem nos teus caminhos, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti, e o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais. Versículo 2 para terminar diz assim: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, aleluia, para dar chuva à terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Eu vou ler o texto porque está gostoso. O texto diz assim: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em... Eu quero que vocês consagrem, preste atenção. Lá eu quero que vocês montem o altar. Lá vai ser o lugar de adoração. Lá vai ser o lugar que vocês vão me adorar. E quando vocês fizerem isso, vocês vão ser mais do que abençoados. Todos esses versículos que eu li, o Senhor cumpriu. O Senhor abençoou. Eles passaram, conquistaram. Moisés não passou, todos aqui conhecem. Só passaram daquela geração. Josué e Caleb passaram, conquistaram. O povo foi crescendo e foi crescendo, como Deus tinha prometido, porque Deus ainda cumpre promessas. Quem crê, levanta a mão, dê glória a Deus. E o povo foi crescendo, e o povo foi crescendo, e o povo foi crescendo, e foi multiplicando, e Deus foi abençoando, e tudo que plantava dava, aleluia, e foi crescendo, crescendo, de geração em geração. Passou o tempo dos juízes, passou o tempo da monarquia, até chegar Salomão. Quando chegou Salomão, o Senhor disse para Salomão, até porque Davi queria construir um templo para o Senhor, para adorar ao Senhor, porque até então eles estavam adorando em Gerezim, o monte aonde ficava Samaria, o monte aonde estavam os samaritanos. Mas quando Davi disse: Senhor, eu quero construir um templo para o Senhor, eu quero construir algo magnífico, Deus disse: não, Davi, você tem sangue nas mãos, o teu filho vai construir. A Bíblia Sagrada diz que Deus deu a permissão, Deus deu o aval para Salomão construir aquele belo templo que todos aqui conhecem a história. Eu vou ler, irmão, para você entender. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo 11. Olha só, o povo estava adorando em Gerezim até então, até aqui. Mas quando o Senhor deu a permissão para Salomão fazer um templo para o Senhor, aleluia, ele fez o templo. Deus deu condições para ele. E a Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo de número 7, verso 8: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na casa, prosperadamente o efetuou. Vai escutando para você da glória. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração. Olha só,
ouvir a tua oração. Isso é o Senhor dizendo: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou não haverá gafanhoto, se consumam a terra, ou se enviar peixe entre o meu povo. Versículo 14 diz assim, ó: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, aleluia, aleluia, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora, olha o Senhor dizendo no verso 16, não é em Jerezim, aqui em Jerusalém, amém? Amém? O Senhor